Olá pessoal, aqui novamente a professora Ana Paula e dessa vez eu estou aqui na nossa UESC com vocês para conversar um pouco sobre vida fora da Terra. E daí nós estamos falando de um projeto chamado BioMax, que foi coordenado pelo Centro Aeroespacial Alemão, onde outros países como o Brasil, a Ucrânia, a Itália, a França, a Suíça, a Suécia, Reino Unido, Espanha, África do Sul e Holanda também participaram. Então, nesse projeto foram enviados diferentes micro-organismos que foram previamente selecionados, passaram por um crivo forte antes de serem selecionados, né? Eles foram enviados para uma estação espacial internacional, que é a ISS. A maioria das amostras de micro-organismos que foram enviadas para a ISS eram amostras que continham apenas um único tipo de micro-organismo. Porém, uma dessas amostras foi composta por uma comunidade microbiana, que foi a amostra de kombucha, que a gente atuou junto na pesquisa. As condições que as amostras foram submetidas lá na ISS eram condições que mimetizavam o ambiente do planeta Marte, da superfície do planeta Marte. E geralmente essas condições, né, mais extremas estão relacionadas com a questão da radiação, temperatura e também da baixíssima concentração de oxigênio. Então, nessa pesquisa, nós objetivamos buscar estudar os limites da vida e da habitabilidade também do planeta Marte, uma vez que esse é o planeta mais próximo da Terra. Ou seja, sim, o homem pensa em futuramente explorar e viver em outros planetas. Então, nessa pesquisa, nós ficamos de olho no potencial de sobrevivência, de adaptação, de modificação desses micro-organismos, tanto os procariotos como os eucariotos, que a gente já comentou no vídeo anterior, né? Os procariotos, bactérias, os eucariotos, os fungos, as leveduras. Como é que é a sobrevivência, a adaptação, como foi se houve modificação desses micro-organismos em um ambiente então que era parecida com Marte, né? Essa condição semelhante a Marte foi criada na estação ISS, como eu já comentei com vocês. Essa pesquisa também ela serve como um sistema de referência para a busca de vida em outros países, em outros planetas. As amostras do kombucha e também de outros micro-organismos, né, elas foram integradas em uma instalação de exposição chamado Expose R2, que fica do lado de fora da ISS. Nesse projeto, a nossa contribuição foi justamente analisar as sequências de DNA das amostras quando elas retornaram do espaço para a Terra. E aí nós fomos atrás da montagem desse DNA e também a comparação para ver quais as modificações que poderiam ter acontecido no material genético e se elas tivessem ocorrido, se elas seriam importantes ou não. Então, nesse projeto, não só o kombucha, né, mas outros micro-organismos também foram enviados na mesma época, no mesmo lançamento, a ISS, e geralmente foram escolhidos micro-organismos que tinham características, digamos assim, primitivas, então como bactérias, cianobactérias, líquens, algas de ambientes extremamente frios, fungos ricos em pigmentos pretos, né? Briófitas, que foram coletadas de ambientes onde a temperatura era muito baixa, onde tinha pouquíssima água, né? Elevada dessecação, e também em ambientes onde a radiação fosse mais elevada. As amostras elas foram então lançadas ao espaço em julho de 2014 e em outubro do mesmo ano elas foram acopladas à ISS. Depois que essas amostras retornaram à Terra, diferentes grupos de pesquisas começaram essa análise e o nosso ficou responsável pela análise do kombucha. Então, logo que essas amostras retornaram à Terra, elas foram reativadas em chá preto adocicado, que é a matéria-prima, né, para se produzir kombucha. O DNA, então, total, o DNA da comunidade total, foi extraído, sequenciado e analisado. E, em suma, os primeiros experimentos, né, de análise desse DNA que retornou à Terra, a gente observou
e também os testes fisiológicos, né, a gente foi observado que os micro-organismos, eles sofreram injúrias, eles estavam mais fraquinhos, eles estavam mais lentos, né, para crescer e formar a estrutura mesmo do kombucha original que se espera. Como também houve um decréscimo na diversidade dos micro-organismos presentes no kombucha. Depois disso, por cerca de 2 anos e meio, foram feitos repiques sucessivos, né, e acompanhado novamente o que teria acontecido novamente, né, com o material genético desse kombucha. E foi observado que a comunidade microbiana, a comunidade microbiana principal, né, que a gente fala que existe uma comunidade que ela é a estruturante do kombucha. Ela conseguiu se restabelecer, porém, somente parcialmente. Ou seja, os principais micro-organismos, né, da estrutura do kombucha, eles conseguiram restabelecer suas funções. Não completamente, mas conseguiram. As análises do material genético dos micro-organismos que sobreviveram do kombucha, né, da amostra do kombucha, mostraram que não houveram alterações significativas no material genético, e esse efeito pode ser devido à proteção da camada de celulose que o kombucha produz, né, os micro-organismos, as bactérias. Ou seja, justamente uma diminuição dos danos pode ter sido contida pela celulose que as bactérias do kombucha produzem. Outras amostras de outros micro-organismos, né, que foram enviados também mostraram alterações, algumas vezes, em alguns casos, até, né, mais severas do que o analisado no kombucha. Mas ainda são necessários estudos comparativos para analisar os danos, né, causados comparativamente entre as culturas que foram enviadas. Além dos estudos feitos no espaço sobre seres vivos e a possibilidade de habitação de outros planetas pelos seres humanos, tal como nas corridas de Fórmula 1, que muito contribui, né, vem contribuindo para o avanço da tecnologia dos veículos, até mesmo para veículos mais populares, né, as pesquisas de exploração espacial já trouxeram muitas contribuições para os seres humanos, né, para a gente aqui na Terra, que vão desde o famoso travesseiro da NASA, passando pelo desenvolvimento de tintas resistentes a fogo, técnicas de construções usadas em arranha-céus modernos, o desenvolvimento também do conceito de análise de perigos e pontos críticos de controle, muito utilizado pela indústria de alimentos, para evitar a contaminação de alimentos embalados, e isso era uma preocupação muito grande, né, especialmente para os astronautas, questão de saúde, mas que agora é comumente, né, utilizada para a produção de alimento de forma segura pela indústria de alimentos. Outra conquista, também derivada das pesquisas espaciais, foi o desenvolvimento do sistema de filtragem de água, um sistema que é barato e também fácil de manusear, que atualmente é distribuído para diversas comunidades em todo o mundo e que foram desenvolvidos a partir da necessidade de se filtrar e reutilizar a água no espaço, já que lá ela é escassa, né? Também outro exemplo são os avanços na tecnologia de ressonância magnética, agora muito comumente também utilizada, né, em exames em hospitais, e a criação de aparelhos cardíacos implantáveis, né? Ou seja, doenças cardíacas agora podem ser tratadas com equipamentos que atuam como desfibriladores em miniatura. E também equipamentos que cirurgiões trabalham remotamente, enquanto assistem a tudo em uma tela de vídeo, utilizando apenas pequenas incisões, e que também foram concebidos para realizar as cirurgias no espaço. Então a gente vê aqui as contribuições que as pesquisas, mesmo sendo inesperadas, aconteceram voltadas para o campo da pesquisa aeroespacial.